os monossacarídeos, eles podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbono que eles apresentam. Então, aqui nós temos vários monossacarídeos, todos eles aldoses, todos eles apresentam, né, um aldeído, função aldeído, ok? Então, aqueles que apresentam 3 carbonos são chamados aí de trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses e assim por diante. A triose bem famosa aí no livro de bioquímica, né, o gliceraldeído. Uma tetrose também bem conhecida aí é a eritrose. Das pentoses a gente pode destacar aqui a D-ribose, a D-xilose. Das hexoses podemos dar destaque à glicose, a manose, a galactose, ok? E é importante ressaltar que os átomos de carbono que estão apresentados aqui em vermelho, né, são átomos de carbono que apresentam aí centros quirais, ok, pessoal? Da mesma forma, nós também aí temos os monossacarídeos, que são cetoses, todos eles, a partir, né, de 3, 4, 5 e 6 carbonos. Podemos dar destaque aí a triose de hidroxiacetona. Também podemos dar destaque aí a D-eritrulose. 5 carbonos, nós temos aí a D-ribulose e também a D-xilulose. Com 6 carbonos, nós podemos dar destaque aí a D-frutose. Também aqui apresentado, né? Não sei se vocês estão vendo como rosa ou vermelho, mas que está destacado aqui ao centro os carbonos que apresentam aí centros quirais, carbonos quirais. Então, todos os monossacarídeos, com exceção a de hidroxacetona, contém aí um ou mais átomos de carbonos assimétricos, ou seja, carbonos quirais, ok? Nós já bem sabemos, né, das primeiras aulas aí de bioquímica, que enantiômeros é um tipo especial aí de isomeria que pode, né, ser observado em pares de estruturas que são como imagens uma da outra no espelho, como eu coloquei aqui para vocês, da L-glicose e da D-glicose. Então, essas imagens especulares, elas são denominadas aí enantiômeros, né? E cada membro aí do par, ele vai ser denominado como D e L, açúcares, ok, pessoal? Então, quando a gente tem aí, né, uma estrutura, né, na verdade, né, duas estruturas em qual uma imagem especular da outra, nós temos então aí os enantiômeros. É importante aí ressaltar para vocês que em nós, seres humanos, a grande maioria aí dos açúcares é do tipo D, ok? São aí do tipo D isômeros. Na forma isomérica D, como estou apresentando aqui para vocês, a hidroxila que está aqui destacada, que é a hidroxila, né, do carbono assimétrico, né, ou do carbono quiral mais distante da carbonila, ou seja, do grupamento funcional, quando, né, essa hidroxila, né, desse carbono quiral mais distante da carbonila, ela está voltada para a direita, nós temos aí a forma isomérica D. Assim como no isômero L, essa hidroxila, né, do carbono aí quiral, ela está para o lado esquerdo, ok? Então, a gente sempre avalia dessa forma nos carboidratos. Então, a hidroxila do carbono quiral mais distante da carbonila, ou seja, do grupamento funcional, se ela está virada para a direita, nós temos
a forma isomérica D. Se ela está virada para a esquerda, nós temos a forma isomérica L, ok? Então, lembrando aí, né, que o carbono assimétrico é aquele carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Ou a gente pode falar o carbono assimétrico ou também o carbono quiral, beleza? Além dos isômeros, nos carboidratos nós temos aí, na verdade, além dos enantiômeros, né, nós temos os epímeros. Mas antes de falar dos epímeros, vamos voltar aí um pouquinho no conceito de isômeros. Então, a gente já viu no início aí das nossas aulas de bioquímica que isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula química, porém, estruturas diferentes. Então, por exemplo, frutose, eu não coloquei aqui para vocês, né, a estrutura da frutose, mas coloquei aqui da glicose e da manose, e também a galactose. Todos esses três monossacarídeos, eles são isômeros uns dos outros, uma vez que eles apresentam a mesma fórmula química. Então, a frutose, a glicose, a manose e a galactose são isômeros por quê? Porque eles apresentam 6 carbonos. Além disso, eles vão apresentar 12 hidrogênios e 6 moléculas de oxigênio. Então, se a gente for olhar a fórmula química, todas elas vão apresentar 6 carbonos, 12 hidrogênios e 8 oxigênios. Então, portanto, tanto a frutose, a galactose, a manose, a glicose são aí isômeros uns dos outros. Ok? E epímeros? Epímeros é quando 2 açúcares diferem aí apenas na configuração, ou seja, na disposição aí dos carbonos. Então, os carboidratos, os isômeros, que vão diferir na sua configuração ao redor aí de apenas um determinado átomo de carbono, eles vão ser definidos como epímeros um do outro. Então, por exemplo, a glicose, então, cadê a glicose? Está aqui. Então, a glicose e a galactose são epímeros. Epímeros aonde? Está aqui marcado em azul, no carbono 4. Percebam que a configuração da glicose é diferente da galactose, porque as hidroxilas estão em lados opostos, né? Lados diferentes. Então, a glicose e a galactose são epímeros no carbono 4, pois as suas estruturas, elas diferem somente na posição do grupo aí da hidroxila no átomo do carbono 4. Da mesma forma, podemos aí também falar que a D-glicose é epímero da D-manose. Por quê? Porque elas estão, a hidroxila está diferindo apenas, né, no carbono 2. Ok? Entretanto, pessoal, como, né, a galactose e também a manose diferem aí na posição da hidroxila em 2 carbonos, elas são isômeros, mas não são epímeros. Beleza? Ok? Tá claro isso? Agora vamos falar um pouquinho aí da ciclização. Então, pessoal, menos de 1% dos monossacarídeos aí que apresentam 5 ou mais átomos de carbono, eles vão ocorrer na forma aberta, ou seja, de forma que a cadeia esteja aberta, como está apresentado aqui para vocês da glicose, que nós também denominamos aí de acíclica, quando presente em solução. Normalmente, esses
monossacarídeos que apresentam mais de 5 átomos de carbono em solução, eles vão estar aí na sua maior parte, podemos falar em 99%, na sua forma cíclica, ou seja, na forma da cadeia fechada, ou seja, ou também denominada aí nos livros a forma de anel, ok? Então, esses monossacarídeos, né, que apresentam a partir de 5 átomos de carbono, eles vão estar na sua maior parte, maior frequência aí, na forma da cadeia fechada, ou seja, na forma cíclica. E para, né, que ocorra esse processo de ciclização, como que isso acontece? Como que isso se dá? O grupo, né, aldeído, que está aqui marcado para vocês em rosa, ou também o grupo cetona, né, se for uma cetose, esses grupamentos funcionais do monossacarídeo, normalmente eles reagem com a hidroxila presente aí no mesmo açúcar. Então, veja que está até marcado aqui para vocês, de rosa, que a hidroxila aqui do carbono 5, ela ataca, né, o grupamento funcional, né, o grupo aí aldeído. E nesse ataque tem um fechamento, então, dessa estrutura e a formação aí do anel, a formação da estrutura cíclica da cadeia fechada aí. Da mesma forma, se tivesse presente, né, não o aldeído, se fosse presente a cetona, aconteceria da mesma forma. A hidroxila presente iria atacar a cetona e, consequentemente, iria formar aí, né, o monossacarídeo de cadeia fechada, tá? Em formato aí de anel. Quando ocorre esse processo, né, de ciclização, o carbono 1, ele vai ser denominado aí de carbono anomérico. Então, o carbono anomérico é o átomo aí de carbono M-acetal, que eu vou explicar para vocês logo à frente, o que seria aí os M-acetais. Mas fique gravado aí para vocês que o carbono 1 aqui, ele vai ser o carbono anomérico. Esse carbono 1, ele também é o carbono aí assimétrico, tá? Então, esse carbono assimétrico, ele vai ser referido como o carbono anômero ou carbono anomérico. Beleza? Então, como eu já havia colocado aqui para vocês, a formação dessas estruturas, né, monocíclicas, dessas estruturas de monossacarídeo em formato aqui de anel, vai ser um resultado da reação geral entre a hidroxila, que é um grupamento funcional na química, a gente pode chamar de alcoóis, juntamente aí com os aldeídos ou também as cetonas, para formar, então, os derivados. Esses derivados são chamados aí de M-acetais ou M-cetais. Então, se o grupamento funcional daquele carboidrato é um aldeído, nós vamos ter a formação de M-acetais. Se o grupamento funcional daquele carboidrato, daquele monossacarídeo, é uma cetona, nós vamos ter a formação de M-cetais. Então, pessoal, se um aldeído, como está mostrando aqui para vocês, ou uma cetona reagir com a hidroxila, ou seja, com o grupo álcool, né, em uma razão, em uma proporção de 1:1, pode ser gerado, então, um M-acetal. E se isso, né, se tratar de uma cetona, pode ser formado um M-cetal. E dessa forma, criando-se aí um novo centro quiral no carbono aí da carbonila.
Se uma nova molécula de álcool entrar no sistema e reagir com a estrutura de M-acetal, nós teremos a produção, então, de acetal. Agora, se uma nova molécula de álcool, ou seja, hidroxila, entrar no sistema e reagir com M-cetal, proveniente da cetona e do álcool, nós teremos, então, a formação de cetal. Então, quando o segundo álcool é a parte da outra molécula do açúcar, a ligação produzida vai ser uma ligação glicosídica, que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. Que essa combinação de reações químicas vai favorecer, então, a formação da ligação glicosídica, que a gente vai ver mais à frente. Okay? Já adiantei, porque a gente está mostrando aqui o processo de ciclização e para vocês visualizarem. Então, o primeiro processo aqui que nós mostramos, da associação do aldeído com o álcool, formaria a estrutura fechada e nós teríamos, então, a formação de M-acetais. Porém, se o grupamento funcional do monossacarídeo fosse uma cetona e reagir com a hidroxila, ou seja, com o álcool presente nesse mesmo monossacarídeo, nós teríamos a formação aí de M-cetais. Além disso, o que acontece? Dentro desse processo de formação de M-acetal e de M-cetal, nesse processo, né, de ligação química, esses ataques químicos eles podem acontecer tanto à frente ou nas costas da carbonila. E, com isso, mudar o arranjo espacial, ou seja, as configurações. E, então, a gente poderia ter, né, uma alfa, né, glicopironose, que é quando a hidroxila, né, ela fica para baixo aí no plano do anel, ou poderia, então, ser formado uma beta de glicopiranose, que é quando essa hidroxila ela fica, então, para cima. Então, toda vez que dentro da estrutura química do nosso monossacarídeo essa hidroxila estiver para baixo, a gente está referindo, então, a um monossacarídeo alfa. Agora, se nós temos essa hidroxila convertida aí para cima, nós teríamos aí um monossacarídeo beta. E eu estou falando para vocês, né, de glicopiranose. De onde surgiu esse piranose? Que até então a gente está falando de glicose, né, de frutose. Então, vejam bem, os compostos com anéis de 6 membros, ou seja, todos os monossacarídeos que apresentam mais de 6 carbonos, né, mais de 6 não, na verdade, apenas 6 carbonos, eles vão ser chamados aí de piranose. Isso porque eles vão parecer com um composto, eles vão se assemelhar ao composto pirano. Então, como eles viram, parece com o pirano, então, apresenta 6 anéis, esse carboidrato, esse monossacarídeo, né, está em cadeia fechada, então entrou aí a palavra piranose por conta do pirano. Então, por isso, fica alfa-D-glicopiranose ou beta-D-glicopiranose. Da mesma forma, acontece com os monossacarídeos, no qual o anel aí, ele acaba tendo, dentro da estrutura do anel, um formato do furano. Então, nós temos aí a alfa-D-frutofuranose e a beta-D-frutofuranose, porque se assemelha-se à estrutura química do furano.